Alô? Dá para ouvir, gente? Vamos começar? Já aguardamos uns minutinhos aí. Quem tinha que chegar já chegou, né? Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Estou assim, feliz de ver aqui velha guarda se juntando com a nova guarda do curso, outras pessoas que não são do curso. Todo mundo muito bem-vindo para a gente usar esse espaço para discutir um pouco as novidades aí no procedimento de ingresso na nossa pós-graduação aqui na astronomia. Eu preparei alguns slides, mas a ideia mesmo é que seja mais um bate-papo mesmo, informal, sem assim, muito compromisso, mas no sentido de estar aqui contando com a presença de ex-alunos do nosso curso, a Luísa, o Rodrigo e o André, que já estão na pós-graduação, né, cada um numa diferente aí, e eu gostaria muito que eles tivessem passassem para vocês a experiência que eles tiveram no ingresso dessas pós-graduações. Mas então, antes deles virem aqui para conversar mais informalmente com vocês, eu vou fazer um resumão do que a gente tinha e o que a gente tem atualmente. Acho que é melhor fechar essa porta aqui, né? Oi, quer entrar agora? Vou ter que dar a volta. Né? Pronto, já está o escurinho bom. Quem foi bandejar já? Todo mundo já almoçou aqui? Está perfeito para dormir agora, né? Mas vamos lá. Então, se quiser dormir, dorme agora, porque depois o papo vai ficar divertido. Então, o resumo do que eu preparei para apresentar é falar um pouco do nosso processo seletivo do programa de pós-graduação, contando um pouco do como é na atualidade, e em particular, né, o que está mudando agora é esse certificado de proficiência em matemática e em física que a gente usa, né, e ele é organizado, esse exame de proficiência em matemática e em física é organizado atualmente aqui mesmo no Departamento de Astronomia por uma comissão de admissão de novos alunos. E o que está mudando é essa prova. Quer dizer, o processo como um todo se mantém, mas é necessário agora a realização de um outro exame, uma outra prova escrita, que é o EUF, o Exame Unificado de Física. Então, a partir de 2017, o departamento vai utilizar esse exame no lugar da atual proficiência em matemática e em física. Então, essa data aqui é meio infeliz, está acontecendo a reunião da Sociedade Astronômica Brasileira, então pode ser até que tenha alguns alunos, professores com certeza não estão aqui por conta disso, mas a gente quis fazer essa reunião com vocês antes do próximo exame, que ainda é no formato antigo. Então, vou estar falando das duas coisas, até para, se alguém tiver na época de prestar esse exame, de repente ainda dá tempo de se inscrever para esse que está ainda em 2016 adotando o formato antigo. Bom, o processo seletivo aqui na pós-graduação, ele é baseado em editais. Bom, quem quiser ter uma ideia de como funciona, tem na página da pós-graduação todas as informações necessárias e os editais relacionados. Então, a cada semestre, porque a prova é feita 2 vezes por ano, é criado alguns novos editais, porque tem para mestrado é um, para doutorado direto é outro. E por que estou chamando a atenção para edital? Porque agora é uma chamada pública, então você não pode perder prazo, que não dá para dar jeitinho na secretaria. Depois fala assim, eu esqueci de entregar o documento, por favor, aceita a minha inscrição. Então tem que ficar sempre muito atento à questão de seguir essas regras que estão estabelecidas nos editais. Tá? Então, esse monte de coisa escrita aí, eu vou meio ler rapidamente, é a forma que está sendo adotada atualmente. Então, os candidatos, aí, seja para mestrado, doutorado direto ou doutorado normal, devem primeiro se inscrever para esse exame de proficiência em matemática e física, o PMF, e aqueles que já obtiveram o certificado, que ele acaba sendo válido por 3 anos, já vem direto para esse item aqui, que é a inscrição no processo seletivo. Por que eu estou insistindo nisso? O que está mudando, gente, é o exame apenas, a prova escrita. O processo como um todo, muito provavelmente, vai manter esse padrão como é apresentado atualmente. Mas vamos falar do exame atual. Eles devem realizar, então, esse exame PMF no IAG. Se a pessoa é de fora de São Paulo, está mais distante, pode fazer
em outros locais, né? E aqueles que obtiverem, então, a nota igual ou maior que 5, vai receber, então, esse certificado de proficiência em matemática e física, que é expedido aqui pelo departamento. Aí, para se inscrever, os candidatos que têm esse certificado, ou seja, passaram com nota maior que 5 na prova, vai enviar a documentação conforme o edital. Depois, isso pode ser feito 2 vezes por ano, né? E no caso do doutorado, a pessoa que já fez o mestrado anteriormente, é por fluxo contínuo. E, finalmente, os candidatos, então, que foram aprovados no processo seletivo, quer dizer, já passou pela essa segunda etapa, é que vão ser classificados de acordo com as suas notas finais para fins de distribuição de bolsas, caso sejam disponíveis essas bolsas. Então, o professor adora falar isso. Gente, tirem boas notas, porque a gente sabe que depois vocês vão ter que usar essas notas para conseguir bolsa. Então, o cerco está fechando cada vez mais, então essa chamada por boas notas não é só papo chato de professor, é porque a gente sabe que realmente vocês vão precisar no futuro. Eu até estou destacando em azul, porque isso não vai mudar para o próximo formato de processo seletivo. Aquilo que eu estava falando, é muito importante, então, estar atento ao calendário. Então, por exemplo, quem quiser prestar para ingressar na pós-graduação no ano que vem, no primeiro semestre do ano que vem, deve se inscrever até 23 de setembro, nesse exame unificado, que deve ocorrer entre 17 de outubro e 21 de outubro. E depois, tem passado na prova, a pessoa que tiver 5 na prova e tiver, então, esse certificado de proficiência, vai poder se inscrever no processo seletivo de ingresso até 17 de outubro. Então, também de novembro? Eu devo ter errado, então. Mas, enfim, essas informações estão todas em links. E agora sim, eu vou passar para falar um pouquinho do exame no formato atual, para depois a gente até comparar com o novo. Então, vocês perceberam, o que eu estou querendo chamar a atenção é que o processo seletivo, né, como um todo, não muda tanto, o que vai mudar é a prova escrita. Fala, Silvia. Deixa eu apresentar a professora Silvia. Vai existir uma outra porta de entrada no programa, que foi declarada pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, e ela é através do exame GRE, que é o exame feito para as universidades americanas e no mundo todo. E nós vamos abrir a entrada a partir do primeiro semestre já através desse exame. Então, os editais estão em elaboração ainda, vão ser colocados na página, por isso não tem link nenhum, não estão prontos. Existe um acordo entre a Pró-Reitoria de Pós-Graduação com a FAPESP, se o aluno distribuir 60 bolsas em 2 fases. Primeira fase, que vai ser agora, nesse ingresso, e se o aluno tiver um rendimento maior que 70% no GRE, ele não passa por análise nenhuma na FAPESP, se estiver vinculado a um professor que tenha projeto temático, ou CEPID, ou jovem pesquisador. Se o professor não estiver ligado a nenhum desses programas da FAPESP, ele pode sim concorrer a uma bolsa, mas ele, aluno, não vai ser questionado. Quem serão questionados serão vistos o projeto em si e o orientador. Então, discutiu-se a reunião foi até agora, acabou agora, se isso significava zerar as repetições nos CVs de graduação, né? E para a FAPESP significa isso, tá? Então, se vocês forem muito bem no GRE, quiserem prestar, tem um problema, entre aspas, que é o custo, que são $200, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação está estudando também uma forma de reembolso desse valor. Então, o que vai acontecer a ideia é a seguinte: o programa de astronomia, porque está sendo aberto só para os programas nota 6 e 7,
numa primeira fase, o programa de astronomia vai se declarar, vai fazer uma declaração oficial de que vai participar do GRE. Então, esse exame é aplicado fora. Os candidatos que conseguirem a nota adequada e tiverem interesse vão ser direcionados aos programas que eles querem participar. Então, no caso, seria astronomia. Aí vai fazer, a gente vai usar ainda a proficiência em física e matemática adicional, porque o que vocês vão fazer nesse GRE não é o exame especial para cada área, é o geral, que vai analisar os skills gerais de vocês. Então, eu sinto de informar que, quer dizer, não é obrigatório, tá? Mas nós vamos ter que abrir um outro processo seletivo já em janeiro. Sim. Esse GRE é o específico? É o geral. Não, o geral, não, exatamente o contrário. O geral é geral, é para humanidades, é para todos iguais. É para todas as pessoas, independente da área. O que a gente pode depois, no futuro, pedir é que as pessoas façam o específico. E o objetivo do GRE básico é a internacionalização. Então, os nossos alunos também podem prestar, não é fechado, mas tem um custo, né? E como o perfil, a gente vai ter uma visão do perfil do aluno como pessoa, como vai analisar capacidade de abstração, de redação, várias coisas que o nosso exame seletivo não observa diretamente. Então, uma vez que ele passa do GRE, ele vai ter que fazer de novo a proficiência em física e matemática e o processo seletivo. Então, este ano, nesse semestre, está sendo atropelado, realmente, o pró-reitor tem que sair agora. Então, existe essa forma adicional de ingresso. Não tenho uma data, mas vocês fiquem espertos olhando o site. Eu sei que o edital, ele deve ter conclusão, deve estar concluído para a publicação final de setembro. Tá? Os exames devem ser realizados em novembro, dezembro. Vem os resultados, em janeiro a gente tem que aplicar todo o processo seletivo, e aí, se houver mais de 30 alunos com o GRE maior que 70%, vai existir um processo seletivo na pró-reitoria, que a gente não sabe ainda quais serão os processos, mas, enfim, quando eu souber, eu aviso a Jane comenta com vocês. De repente a gente faz uma outra reunião dessas para falar das novidades das novidades. Mas, de qualquer forma, já é uma notícia. Está aberta uma segunda porta de entrada. Sim. Com, assim, digamos, se você tem... O que o pessoal está falando é que esse GRE geral, quando você tira, assim, as grandes universidades americanas, Stanford, Harvard, é 99%. E a gente está pedindo 70%. Ou seja, o necessário para uma universidade americana média. Tá? Ok, Silvia. Obrigada. A Silvia está contando. Além dos Estados Unidos, quem mais usa esse? Europa, eles estão diversificando bastante. Inclusive, uma coisa que a pró-reitoria ficou de conversar com eles é baixar o preço do exame, tendo em vista que as pessoas, um maior número de pessoas aqui no Brasil vai prestar. Então, inclusive, o preço vai estar em discussão. Em novembro, eu acho que vai ser em dezembro, porque em novembro a gente vai ter um simpósio com o pessoal do GRE. 2 dias de workshop. E aí vamos tirar as dúvidas e levantar problemas e questões. Mas, enfim, vocês fiquem antenados, que de repente é uma outra chance para quem puder. Nós estamos, então, em fases de transição. Foi uma forma da pró-reitoria fazer um ingresso, não burlando o regulamento, mas por fora do regulamento. Tá? Então, o nosso regulamento permanece o mesmo, o regulamento do programa, mas só terá alterações ao longo do ano. Então, realmente, nós estamos exatamente numa transição aí de métodos e tudo mais, e fica válido, então, essa atenção maior às novidades aí que vão surgir.
Mas aqui eu estou dando o exemplo do edital, do exame atual, então o departamento. Aqui eu estou pegando o que tinha lá com relação ao que já passou no semestre anterior, até para vocês terem uma ideia dos prazos que eram, né? Em abril eram as inscrições, aí a prova escrita realizada e aí horários que foram fixados pela comissão de admissão de novos alunos, que atualmente é o professor Gastão, a professora Tatiana, a professora Thais e a professora Vera, então 2 deles estão aqui, a Vera e o Gastão, junto com a professora Silvia, que é do programa. Então, depois, na hora das discussões, se tiverem dúvidas mais específicas sobre a pós-graduação, eles estão aí para atender. Mas o que eu quero chamar a atenção é que a prova escrita, então, foi realizada nas dependências do IAG, e nos casos de outros estados ou países, a prova foi encaminhada para algum contato, né, nessas instituições que abrigaram, então, os exames para quem não estava em São Paulo. E, basicamente, os conteúdos da prova são divididos nesses temas: estatística, vetores, limites, derivadas, parte mais de cálculo, né, e lógica também, mecânica, eletromagnetismo, ótica, termodinâmica, física ondulatória, mecânica estatística, mecânica quântica e física nuclear. Ou seja, praticamente todas as disciplinas que vocês têm que fazer obrigatórias no curso, né? Uma coisa muito interessante é que há um banco de provas anteriores, e tem nessa página de processo seletivo, tem um link bem lá no final, se você for correndo, para dar uma olhada nas provas desde 2005 até a que foi feita 2016B. É engraçado. Ah, sim, está relacionado com o ano de ingresso e não o ano de realização, é verdade. Aqui já foi feita, justamente o pessoal fez essa prova em abril. E aqui eu selecionei 2, até para vocês terem uma ideia de como foi mudando. Essa aqui é de mais de 2005, quer dizer, 11 anos atrás. Olha a primeira questão que aparece. Um pelotão desfila marchando no ritmo de 120 passos por minuto, seguindo as batidas do tambor que o precede. Não vou falar tudo aqui. Charmosa, né? E aí depois, essa mais recente, está bem bacana, porque além da prova tem o gabarito. Então, o pessoal se preocupou, então, em já dar a solução. Aí já começa com uma questão de mecânica quântica, um dado núcleo que possui uma energia de repouso tanto. Então, vocês mostram aí como esses 10 anos, né, as provas foram mudando e evoluindo, exatamente. Né? Isso é bastante interessante de olhar para quem, por exemplo, for prestar esse exame que vai acontecer nesse semestre no método atual, que é a última ocasião. Quer dizer, depois disso, vem o novo esquema de prova. Então, com a pessoa que conseguiu ter uma aprovação com nota maior que 5, nesse exame feito aqui, ele recebe essa proficiência em física matemática, que é válida a partir de 3 anos, por 3 anos a partir da sua emissão, que é uma coisa que já foi usada anteriormente dos alunos que realizaram o exame como treineiros, né? E acabaram conseguindo passar e guardaram essa nota para ingressar depois que tivesse concluído o curso. Então, isso, eu não sei exatamente, eu estou até com medo de afirmar certas coisas aqui, mas, em princípio, o certificado de proficiência que for conseguido esse semestre poderá ser usado até 3 anos, mesmo, né? Exatamente. É. É uma tranquilidade, mas não tão tranquila assim. Você tem que fazer o mestrado. E não fazer também a prova muito cedo na graduação. Quer dizer, a ideia é guardar por no máximo 1 ano, no sentido que você fez o mestrado em 2 anos e ainda tem mais um tempinho para entrar no doutorado sem ter que fazer a prova novamente. Né? Tempo que tem bolsa, né? Então, enfim, a última oportunidade seria essa prova que vai acontecer esse semestre,
porque a partir de 2017 o departamento aprovou a experiência, né, de fazer essa prova do exame unificado. Isso naturalmente vai causar mudanças naqueles editais e também a comissão de ingresso vai estar mudando. Então a gente nem pode, ninguém que está aqui, acho que prometer nada, responder nada, porque tudo vai depender também dessa nova comissão que ainda vai ser formada. Então, assim, uma coisa que já dá mais ou menos para prever que vai modificar no edital, quer dizer, é o mesmo texto que eu já tinha mostrado para vocês antes, mas tudo que se referir ao exame de proficiência vai ter que ser substituído pelo EUF, né? Então, isso já não vai existir mais, porque vai ser a inscrição direto lá no EUF. E aí, no lugar de certificado de proficiência aqui, a pessoa vai ter que ter uma nota, né? Vai ter que estar dentro de um certo ranking na lista geral desse exame unificado. Mas, de novo, depois tem que passar pelo processo, inscrever no processo seletivo, apresentar toda a documentação, com base no histórico escolar, no currículo da pessoa, a pessoa vai ser classificada com notas que vão ser usadas depois para a distribuição de bolsas, tá? Então, essa parte geral do processo não deve mudar. Então, recentemente, foi começo de agosto, acho, né, que o professor Krenkel, do EFT, esteve aqui no departamento para fazer essa apresentação geral sobre o exame unificado. Eu selecionei alguns slides que interessam aqui para a gente, e o que ele estava apresentando, todos esses slides que vêm agora são do trabalho do professor Krenkel. Então, esse exame existe desde outubro de 2007, realizado também 2 vezes por ano, abril e outubro. E são feitas 2 provas, 2 dias de provas e 4 horas cada uma. Então, na verdade, dobrou o tempo de prova com relação ao nosso exame, né? E são também questões escritas, dissertativas, 10 questões. O número, então, é o mesmo do que a gente praticamente está usando recentemente, né, nos nossos exames, cerca de 8, 10 questões que a gente tem, né? E explicitamente 2 de mecânica clássicas, 2 de mecânica quântica, 2 de eletromagnetismo, física moderna também 2, termodinâmica 1 e mecânica e estatística 1 também. Só que o nível de dificuldade, se é para ser feito, então, 5 questões num dia e 5 no outro em 4 horas, você já imagine, né, que o nível de dificuldade é bem maior aí, em termos de elaboração, né. Aí, feito o exame, cada estudante, então, vai receber sua nota, sua classificação por quartil, que provavelmente eles mudem para percentil, ou seja, cada aluno sabe mais ou menos em qual programa que ele vai poder se candidatar e ter chance de ser aceito. E os programas organizadores e associados, então, vão receber essas notas, e essas notas que vão ser utilizadas naquele processo que eu estava apresentando para vocês. Ele apresentou que o conceito central do exame é que não há uma intenção de definir qual que é o mínimo, né, de saber necessário para cursar uma pós-graduação, mas é só uma forma de classificar os estudantes aí, ordenando nesses quartis e percentis, né? Então, teoricamente, a prova não deve ser nem muito difícil, nem muito fácil, mas essa calibragem é difícil, ele mesmo argumentou. E eu tenho certeza que deve ser difícil mesmo, porque está bem escondido de vocês, acho que é para vocês não se assustarem muito, mas nesse cantinho aqui está aparecendo que as medianas, as médias, estão ao redor de 3. Né? Então, é para se preparar para ir mal, mas tirar 3 é estar na média, então não é tão mal assim. Nas 2 ocasiões tem cerca de 600, 400 candidatos na segunda, né? Então 1.000 pessoas, mais ou menos, por ano, prestam esse exame. E o que ele estava aqui apresentando como uma possível mudança deles para o ano que vem, ou não, já para agora, né, em outubro, né, isso que vai ser realizado agora, é uma cobrança de taxa de inscrição de R$100, por conta de economizar um pouco, porque eles têm muitos gastos com impressão de prova, com envio dessas provas para as unidades, então eles estão propondo aí mudanças gerais, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe agora, que não é a intenção é ficar discutindo esse exame. Né? Eu vou acender aqui a luz, cuidado com os olhos. Então, assim, vocês já sabem o que os espera
mesmo com essa novidade que a professora Silvia apresentou aqui, dessa outra forma de ingresso, eu não sei se ela vai poder, como ela vai ser adotada para todos. Então, preparem-se, sim, para esse exame unificado. Então, eu queria chamar aqui para frente a Luísa, o Rodrigo e o André. Para quem não conhece, são todos ex-alunos aqui da nossa... Podem ficar aqui, acho que a gente pode até sentar, viu, para não ficar muito cansativo. Todos se formaram aqui com a gente e estão, aqui estão na pós-graduação. Deu para todo mundo? O André está aqui no IAG, então ele pode falar um pouquinho do exame de ingresso aqui no IAG, se vocês tiverem alguma dúvida que sobrou. Agora nós estamos indo para o lado da experiência dos alunos. Nós, como professores, para a gente tudo é lindo e maravilhoso, né? Todo mundo estudou ao longo do curso, não deixou para estudar na véspera da prova, né? Aquela coisa maravilhosa que a gente espera que aconteça. Mas eles podem contar como é que eles se prepararam para esses exames. A Luísa fez o exame unificado e está atualmente na física aqui do lado, né? Então está fazendo o mestrado lá, né? E o Rodrigo está fazendo mestrado na Unicamp. Então eles dois passaram pelo exame unificado e vão poder dar um pouquinho contar o segredo, como é que vocês conseguiram notas tão boas, porque uma das coisas que eu ia perguntar, né, que notas vocês tiraram, esse 3 aqui, né, que vai ser considerado, porque um dos mistérios é o que a nova comissão vai adotar como nota né, para ser aceito como, vamos dizer, o equivalente à prova de proficiência, né? É o 3, é um 2, é um 4? Eu fico um pouco preocupada com isso, porque a gente não tem a menor ideia como é que vai ser o desempenho geral dos nossos alunos nesse coisa. Então, eu estou acreditando que vocês estão bem preparados, a gente está fazendo o melhor possível para vocês irem muito bem nessa prova. A gente já tem aqui, quantos formandos a gente tem até agora? Acho que 9 ao todo, né? 3 de bastante sucesso. Então, tem a Luísa, a Inayara, que está aqui também, mas aí eu falei, de repente, chamar, ela está aqui também como se estivesse junto, né? Porque ela também passou no exame de ingresso aqui no IAG, né? Então, pode até complementar também a Inayara, né? Enfim, eu acho que é melhor deixar para vocês perguntarem, falarem, ou vocês querem começar a falar alguma coisa depois de tudo que a gente falou, querem comentar? Eu queria perguntar para vocês como é que vocês fizeram para estudar, para o exame, mas que a quantidade de matéria é bastante abrangente. Pega praticamente conteúdo de toda a graduação. Não, precisa sim. Você está escutando aí? Lá atrás não dá para ouvir muito dá pra bem. Ouvir, tranquilo? Acho que precisa de... Tá ligado. Tá ligado? Então, vou ver se tá sem bateria. Agora tá, tinha um botão mágico aqui. Então, eu acho, realmente, eu tinha essa dúvida porque era, sei lá, era muita matéria, e você tinha 2 meses para estudar, enfim, pelo menos no meu caso foi quando eu decidi fazer a prova. E no começo eu estava pegando os livros e aí eu pegava Griffiths e, sei lá, todos os que a gente via de mecânica, eletromag, quântica. Eu vi que isso não estava dando muito certo, porque era uma quantidade absurda de exercícios. Então, o melhor caminho é como aqui, você pega os exames anteriores e resolve. Qual que é o problema que eu achava? Não tem essa resolução. Então, se você tem uma dúvida, às vezes você chega até o final do exercício, mas não tem lá a resposta, você não vai ter como saber se acertou. O que eu sugiro para quem for fazer é estudar em grupos. Com certeza é a melhor saída, porque se você não sabe, seu amigo sabe, se ele não sabe, o outro sabe. Quanto mais pessoas vocês conseguirem, mas assim, estudem com afinco, porque não adianta, vamos fazer uma questão pela metade, porque elas são trabalhosas. São 5 por dia, só que é isso, são 4 horas e você usaria 4 ou 5 se deixassem. E no meu caso, estava sozinha, não tinha ninguém para estudar. Naquele ano não tinha ninguém prestando. Então, o que eu fazia era... Tinha um amigo meu que já tinha entrado, e eu encontrava com ele uma vez por semana para ele me ajudar com as questões. Então, eu, sei lá, fazia o máximo que eu conseguia, aí chegava, ele resolvia as dúvidas, e aí eu resolvia de novo as questões, e assim foi. Eu acho que para o Rodrigo talvez tenha sido
mais ou menos. Eu tive uma ajuda porque eu usei as provas dela. Ela me emprestou as provas e aí eu tinha como comparar algumas respostas. Mas realmente, assim, estudar em grupo ajuda bastante. E se eu não estou enganado, acho que agora eles começaram a colocar o gabarito. Eu acho que o último exame eles colocaram o gabarito. É bom dar uma verificada depois. Bom, alguém tem alguma dúvida? Acho que é legal falar para todo mundo sobre a normalização da nota. É que a maioria dos programas de pós-graduação que você for dar uma olhada, eles realmente não estão interessados na sua nota absoluta, assim. Eles são interessados em qual grupo normalmente você se classifica. Então, na hora que eles divulgam o resultado, eles divulgam sua nota no exame e qual grupo que você está classificado. Então, eles pegam todas as notas e classificam em 4 grupos, sendo o primeiro grupo o pior e o quarto o melhor de todos. Então, normalmente, eles divulgam essas notas para as instituições e elas levam em consideração na hora de distribuir as bolsas, cada um com o seu critério. Sim, na verdade, depende da instituição que vocês vão se inscrever. A prova é uma só, vocês vão receber uma nota, sei lá, você tirou 3, ficou classificado no grupo 3. Foi acima da média naquele ano. Mas é isso, essa é a sua nota absoluta. Aí, se você for se inscrever aqui, ou na Física, na Unicamp, na Física de São Carlos, cada instituição vai anotar um critério diferente. Depende também da concorrência. Então, às vezes, você é aprovado com bolsa na Unicamp e não é na Física da USP, e assim por diante. Então, basicamente, o que eles dizem é que se você tiver classificado no grupo 3 ou 4, você tem grandes chances de ser aprovado na instituição e conseguir uma bolsa. Grupo 1 e 2 já não consegue normalmente. Seria abaixo de 3. Seria então. abaixo de 3, Então, o ideal é isso, o grupo 3 e 4 e um pouco acima dessa média, mesmo que a média seja baixa. Isso quer dizer que 3 é nota normalizada? Não. É a mediana dos resultados que tem acontecido nesses últimos anos todos. Né? O fator de normalização normalmente, não sei, acho que no ano que eu fiz era 1,8, alguma coisa assim, depende. Às vezes é 1,5, às vezes é mais de 2. Né? No ano do Rodrigo foi mais de 2, é meio... O último foi 2,6. Eu acho que foi o que você fez. Foi o que eu Foi. Eu vou meio que coordenar, acho que o André está lá atrás pedindo a palavra, pode falar. Eletromagnetismo, 1 e 2. E além. E além, Fora. E além. Elielson? Ia na linha ainda de bolsas e a outra pergunta, talvez, Para os professores? A primeira pergunta do pessoal era com respeito ainda a questão de bolsa. Eles olham apenas o resultado da prova ou questão de análise regular? Então, isso varia de instituto. Se quiser, eu posso falar como que funciona lá na Unicamp, se vocês acharem. Pode falar. Como eu disse, eles dividem em 4 grupos. E a Unicamp, eles meio que seguem o raciocínio que, assim, eles só deixam você entrar lá se tiver bolsa. Então, eles recebem 15 bolsas por semestre para distribuir para o mestrado. Para o doutorado é um pouco mais, mas o critério é parecido. E, assim, eles pegam os 4 grupos e olham os melhores colocados, que estão no 4º grupo. Independente da nota. Eles pegam, quem está no 4º grupo são essas pessoas. E eles vão distribuir as bolsas para quem está no 4º grupo. E a nota do exame ajuda no critério, mas eles também olham as notas da graduação da pessoa, onde ela fez, se ela fez iniciação científica, se tem artigo publicado, várias coisas. Então, só a nota não é tudo. Eles levam em consideração outros fatores também. Caso... Oi? Carta de recomendação, é verdade. Eles também pedem carta de recomendação que ajuda no... dá um... recomendação, ela não pode ser usada para nada, legalmente. Eles não sei. Aham. Assim mesmo não vai Sim. Esse também pede carta de recomendação, mas eles não usam. Tá. ser usada para
Classificação. Para classificar, tá. Não sabia, eles não... Faz parte da inscrição, na verdade, mas a classificação provavelmente deve ter algum critério de nota, de currículo. Então, o fator importante é você estar no quarto grupo, porque você vai ser o grupo priorizado para distribuir as bolsas. Caso eles terminem de distribuir as bolsas para o pessoal do quarto grupo, das 15, só 10 pessoas do quarto grupo se inscreveram, né, que conseguiram, eles vão distribuir as restantes para os outros grupos. Então, lá na Unicamp, o mais importante é você estar classificado entre os 25% melhores. Isso. Então. Na verdade, é bem parecido também. Acho que a diferença eles contavam, se você já se inscrevesse com um projeto, isso contava ponto também. Era pouco, né? O peso era menor, mas tudo isso ajudava. Mas o peso da prova, se eu não me engano, quando eu fiz, era 60%. Aí o restante era dividido, não me lembro como, mas era análise curricular, histórico, essa questão também de artigo, iniciação, se você já teve bolsa antes, e o projeto de você já entrar com o projeto pronto. E aqui, pelo menos aqui, lá na Unicamp, pelo jeito, acho que isso é diferente. Se você tivesse uma nota normalizada igual a 4, você podia começar o mestrado. Você estava dentro do programa. Mas muitas vezes sem bolsa. Assim, com 4 é muito difícil conseguir bolsa. Então, às vezes, entram ainda, né, em torno de 60 alunos, mas eles também têm 16 bolsas disponíveis só. Agora, essas bolsas são da CAPES e da CNPq. Então, nada impede de você tirar 4, entrou, tudo bem, estou aqui dentro, pedir FAPESP, conseguir FAPESP, e é isso. Entendeu? Então, eles não aceitam só quem tem bolsa. A classificação para bolsa é semelhante. Aí depois entra uma fila de espera. Então, os alunos que forem desistindo, mudando, essa lista vai rodando. Normalmente, roda umas 10, assim, até a metade do ano, os 10 seguintes das 16. Então, digamos, até o 26º colocado consegue. Pelo menos era assim até agora. Agora, eu não sei como que está com o corte de bolsas e tudo. Mas é bem parecido. O Elielso terminou, porque ele tinha questões. Você faz depois, Vinícius. Tem. Se você olhar esses modelos que a gente tem lá, aparecem as... Ela é fornecida. Uhum. Fala, Elielso. Primeiro, eu acho que a gente pode pedir também para o André falar um pouquinho como ele estudava, porque a gente que viu o André ali sentado naquela mesa, direto, estudando, para o nosso exame daqui, porque a gente tem essa tendência de falar assim, não, o exame lá fora é mais difícil, né? O daqui é mais fácil. Mas aqui também não é fácil, né, André? Você estudou bastante. Eu não tive uma metodologia muito específica de estudos. Na época, meu último semestre foi muito corrido. Era um semestre que eu estava sem bolsa de iniciação, né? Então eu tinha que trabalhar fora. Eu estava dando aulas de matemática e física. E tinha as matérias daqui também que eram bastante pesadas, né? Principalmente matéria de quântica e de laboratório, né? E uma coisa que me ajudou bastante foi dar as aulas de matemática e de física, que justamente me ajudou a rever muitos conceitos que a gente tem lá no começo do curso e a gente acaba meio que deixando de lado e aquilo acaba enferrujando na nossa cabeça. Então, o que me ajudou, na verdade, foi meio que trabalhar fora, né, dando aulas. Mas também foi basicamente pegando as provas dos anos anteriores e resolvendo. Eu estava estudando sozinho porque os meus horários eram todos desencontrados, né? Então, foi basicamente estudando em cima dos modelos anteriores, né? Dos anos anteriores. E essa questão de dar aula também ajudou a desenferrujar bastante coisa também. Principalmente na parte de mecânica clássica, que acabou contribuindo bastante. E o Elielso te perguntou sobre bolsa. É uma questão particular, ele. Sim, sim, eu tive...
Uhum. Eu até acabei me saindo bem na prova, mas eu acabei tendo um problema que eu não tinha o certificado de proficiência, né? Então eu não podia me matricular. Proficiência em inglês, não em matemática e física. Então eu ainda fiquei, eu acho que eu me tornei aluno 1 mês ou 2 meses de atraso depois dos alunos que começaram o mestrado. Tanto que eu comecei a cursar as matérias como aluno especial também. Então eu fiquei no começo um período sem bolsa, né? E só depois que eu fiz a prova da proficiência em inglês, eu consegui me matricular, me efetivar como aluno aqui, né? E aí também consegui receber bolsa da CNPq também, né? André, depois aqui a Nath. Mais uma pergunta, mas para os professores, eu queria saber se o certificado de língua estrangeira, inglês, também acumula por alguns anos, igual o da... No caso, quantos anos? São 12 anos, eu acho. São 10 ou 12 anos. E tem as instituições que fornecem, são aceitas pelo programa também da streaming. E quais são os exames que eles aceitam? O TOEFL, Então, está discriminado na página do programa. Inclusive, um dos certificados que o IAG aceita, se não me engano, é uma parceria que o Ministério da... Mudou tanto que... digamos, o Ministério da Educação agora tem uma parceria com os aplicadores do IELTS, do IELTS, não, do TOEFL. Então, você pode fazer um dos exames gratuitos por você ser aluno aqui da universidade. Então, é bom ficar atento a isso. Você também tem prazo, tem um número de vagas limitadas e tal. Então, seria bom você dar uma olhada nisso para poder fazer gratuitamente. Eu acabei pisando na bola, né, e demorei bastante para conseguir fazer o exame. Sim, você precisa fazer o exame de inglês para entrar. E aí tem as notas especificadas para cada tipo de exame que você tem, que você pode fazer, né? Nath. Qual que é a relação de pessoas aprovadas e bolsas? Tem isso? É que nem na Unicamp ou não? Não, aqui a gente classifica e independente de ter ou não a bolsa. E manda para a Silvia. Mas, eu não sei, agora Atualmente está todo mundo que entrou, não entrou muita gente, tem bolsa para todo mundo. Mas o problema, quando você fala sobre as 15 bolsas todo ano, é uma coisa meio complicada, porque as bolsas, o número de bolsas é fixo. Nenhuma instituição está, CAPES ou CNPq, aumentando o número de bolsas. Sequer conseguem manter as que existem. Houve também, de novo, essa semana eu participei de uma reunião com a CAPES e eles vão ter dinheiro para chegar até o fim do ano. Então está uma batalha para conseguir. Então, o que nós temos, nós temos. A gente tem que manter, e eu mantenho assim, o máximo que eu posso, utilizada. Porque de vez em quando eles entram e falam, puxa, essa bolsa não está sendo usada. Perdemos 2 de mestrado assim. Sim, Não foi o único programa que perdeu, mas acontece. Então, até 2014 a gente tinha bastante bolsa. Ninguém ficava sem bolsa. 14 para cá que... mas não somos os únicos. Todas as unidades do país estão passando por isso. Todas as faculdades. E o que acontece é um fluxo. Então, se um aluno consegue acabar o mestrado em 2 anos, ele libera uma bolsa para o programa mais rápido do que um que leva 3. Então, é impossível quase dizer para você que quantas bolsas... mais ou menos... bom, tem razão, ele não tem bolsa. Mas é difícil dizer quantas bolsas tem liberadas, entendeu? No momento, são poucas. Mas a gente prevê que alunos liberem, né? Passem os 2 anos e a bolsa volte para o sistema. E aí a gente tem conseguido prover todos os alunos com bolsas. Não existe aluno sem bolsa. Quantos ingressaram, Silvia, esse ano? Só para ter uma ideia do número de ingressantes aqui que teve esse ano, nesse semestre. O número de gente que prestou a proficiência foi bem grande, né, Gastão? Foi uns 20, né? um pouco menos. Quase 20 que prestou no primeiro semestre. Daí que passaram uns 8 e que efetivamente
Desculpa, você estava falando, Gastão? Continua, que eu te interrompi aí. Gastão. Gastão. É que a gente faz muito com a física. Quer dizer, a gente dá um peso para a prova, dá um peso para análise de currículo, histórico escolar, e daí ranqueia os alunos, e quem está mais para cima tem mais chance de conseguir uma bolsa, da cápsula CNPq, quem está mais para baixo é mais complicado. E a gente tem estimulado, já faz muito tempo, que se peçam bolsas na FAPESP. Quem sabe que tem um currículo bom, insista para a orientadora. Lá se tem, vão pedir a FAPESP. Primeiro que tem chance de conseguir, e daí também alivia para Acho que o André queria fazer uma pergunta, né? Ah. Depende. Por exemplo, quando eu prestei, eu tinha certeza que aquela questão tinha sido feita pelo professor que eu fiz eletromagnética, o Galvão. Certeza absoluta. Mas não era uma questão clássica, assim, era o estilo dele. Então, depende muito do ano e de quem fez a prova, sabe? Então... Como que é essa questão de proficiência na física, na mecânica? Proficiência em inglês? Tem, tipo, nota mínima? Tá, vou falar da Unicamp, né? Porque, lá é assim, você... não para entrar você não precisa, só na hora de terminar, que você a cada semestre eles abrem uma inscrição para o exame que é de graça, que para o mestrado você simplesmente eles te dão um trecho de um artigo e você tem que traduzir. Esse é o exame de proficiência para o mestrado lá. Para o doutorado, acho que além disso você tem que traduzir e fazer o inverso também. Eles te dão um trecho em português e você tem que passar para o inglês. Lá é isso o exame. Na física também não precisa para entrar. No momento de entrar não precisa. Eles te dão um prazo, se eu não me engano é 1 ano e meio depois que você entrou. E só que o que eles fazem, a FEFELESH oferece uma prova que é reconhecida pela física e eles dão esse certificado. Essa prova acontece 2 vezes por ano. Então, você tem... Não... No site da FEFELESH, você entra, a primeira janela que tem não fornecemos certificado de proficiência em inglês. Mas eu fiz a prova agora e para esse ano já abriu o edital. Eu fiz e já ficou... Meu prazo era agosto. Eu fiz a prova desse semestre em outubro, que abriu o edital. Então, eu fiz a prova em maio, porque eu tinha o limite até agosto. E o custo dela são R$70, é muito inferior ao TOEFL, por exemplo. E eles não liberam um critério. Também é de acordo com a média, eles veem quem foi... Sei lá, eles estabelecem um corte e falam quem foi aprovado ou não. Só que é mais simples, são 2 textos em inglês e 10 questões de múltipla escolha sobre os 2 textos. É uma prova muito simples de fazer, muito mais do que os outros exames. Mas alguém tinha levantado a mão? Acho que eu vi. Não? Depois que adotaram ele, como está a solução da validade? Os 3 anos? Nós não sabemos, não tem nada definido ainda. a nova comissão de ingresso que vai fazer uma proposta, né? Eu queria voltar um pouquinho para os conteúdos mesmo, que aqui, do ponto de vista da graduação, o que a gente tem que preocupar. E eu me lembro de um exemplo que eu ouvi de um colega lá do Rio Grande do Sul, que ele estava comentando que os alunos deles lá tinham muita dificuldade em passar no exame unificado, que eles também adotam. Eu falei, onde que pega? Ele falou, relatividade. Eu falei, opa, relatividade na nossa grade só é visto em cosmologia. Então, já fui lá apertar o professor de cosmologia e falei, você tem que dar as mesmas questões de relatividade que podem cair no exame. Quer dizer, vocês fizeram a nossa grade que ainda não tinha mecânica e estatística como obrigatória, né? E agora ela é para vocês que estão ainda matriculados. Acho que daí dá para voltar aqui. Pois é, por isso que eu... Física moderna. Entre em física moderna. Tá, moderna tá. Não, restrita. Física 2. Então, aí que tá. Você vê em Física 2 e às vezes tem gente que esquece. Também vê um pouco.
Pois é, mas o problema é que realmente eles falam isso, mas eu não sei até que ponto eles estão aplicando as básicas, ou é por isso que eu queria perguntar para eles se realmente as físicas básicas foram suficientes, porque, por exemplo, termodinâmica não é obrigatória para a gente, mas provavelmente você vê dentro das outras físicas. A mecânica estatística agora passou a ser. O que eu estou querendo, assim, que dá os alertas, que disciplinas que os alunos poderiam ter que fazer a mais, né? Hã? Termodinâmica, né? Se for fazer a pós-graduação, quando você fala em evolução escolar, você não vai para frente se não tiver termodinâmica. Na verdade, a discussão que a gente teve foi com relação à mecânica estatística, né? A própria física tirou a termodinâmica como obrigatória e colocou a mecânica estatística, dizendo... Eu não vi, eu estou falando que sempre existe conteúdos, mas eu acho que ela deve englobar. Porque assim, quando você vê termodinâmica física 2, você vê bem o básico. Eu acho que no caso já você caiu sobre uma questão sobre isso também, por exemplo. E aí você chega na termodinâmica, já a matéria termodinâmica, você tem esse assunto inteiro é o da T1. O da T2 é um pouco mais de, por exemplo, ele relaciona grandezas e então, são coisas mais assim, você pega aquela parte e aplica, sabe? Vai não sei se é exemplo, mas você sai daí, você vê algumas aplicações. E por isso que eu acho que eles trocaram para a mecânica estatística. Mecânica estatística você não tinha matéria disso, você tem que ver uns pedaços em várias matérias. E aí, você, às vezes você não tinha noção de que tinha mais do que aquilo para ver. Então, nós estamos assim, nessa situação que, assim, a não ser a própria termodinâmica, todo o resto é coberto na nossa grade obrigatória, vamos dizer. Mas o que a gente recomenda... Você tirar nota... Na verdade, mais ou menos. Mas vocês fizeram, vocês três aqui, até Inayar, vocês fizeram disciplinas a mais das obrigatórias, chegaram a fazer Eletro 2, Quântica 2. Eu fiz Quântica 2, não fiz Eletro 2, mas eu fiz termodinâmica. E aí você sentiu que ajudou a... Termodinâmica, sim. Termodinâmica. Eu não tinha feito mecânica estatística, porque não era obrigatório ainda, e eu estudei por fora, mas também senti muita falta, porque é específico da matéria, não adianta só o que vocês viram em Física 2. Termodinâmica e mecânica estatística precisa. E mesmo que você não desenvolva a questão toda, se você fizer uma parte dela, tudo conta. Como a questão é discursiva, então qualquer coisa que você fizer vai ser considerada. É uma coisa, eles não divulgam a nota em cada matéria, mas eles colocam sua posição. Se você está no grupo melhor daquela matéria ou não. Então, também é algo para você analisar, assim, no que você foi... Isso, exatamente. Então, em cada uma dessas áreas. Em cada uma dessas áreas eles falam em qual quartil você ficou. Então, dá para ter uma ideia em que você foi bem e em que você não foi. Essa questão das matérias que vocês escolhem para cursar como optativas, a gente está recomendando fortemente que tome bastante cuidado, porque até isso a FAPESP está olhando, na questão de dar bolsa. Se fez Eletro 2, tem uma chance maior. Agora, se ficou naquelas só as livres, aquelas menos avançadas, né, eles já começam a olhar com segundas... Então, isso também, as escolhas das disciplinas de vocês não devem só atender isso, mas também essa preocupação para o futuro aí das bolsas. Né? Mais alguma coisa que vocês lembram para comentar? Tem uma pergunta também. Como é que as outras instituições de ensino superior no Brasil, que têm assuntos relacionados à astronomia também, elas adotam o exame unificado, como o INPE, o Rio Grande do Sul, a Federal do Ceará, se não me engano? As federais, que eu saiba, todas adotam. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, não sei se Rio Grande do Norte também. Porque, na verdade, aqueles departamentos de astronomia que são junto com a física, a pós-graduação é junto. Então, eles meio que têm a obrigação de aceitar. O OAN, eu acredito que tem um exame próprio, alguma coisa assim, o INPE também. Do Rio de Janeiro é meio separado, CBPF, essas coisas. Então, assim, a tendência está indo para a unificação, isso é uma verdade aí. Aqui a gente meio optou por experimentar e ver se realmente o Instituto o programa acaba tendo uma maior visibilidade, um pouco essa... Na verdade, acho que a visibilidade, porque a aplicação do exame fora do Brasil, isso já era feito, é feito normalmente.
fazia também. Eu acho que a maior vantagem seria o fator visibilidade. Eu acho que essa, do meu ponto de vista, a maior adesão é essa. Não é avaliação, nota ou problemas em aplicação da prova fora do Brasil ou de outras instituições. Eu acho que é a visibilidade mesmo para o programa. Mas para os alunos, eu acho que quase que indiferente de fazer uma prova do que fazer uma outra. Os alunos daqui, né? É. De outros institutos podem... Sim, mas eles podem prestar essa prova e depois decidir quais lugares eles vão fazer. Sim. Isso facilita bastante. Porque é uma prova só e você só põe lá a sua inscrição e Aplica em vários lugares. Exatamente. se aplica em vários lugares. Isso é legal, porque você fazer vários exames. Tem que fazer, tem que fazer 2, 3 provas às vezes. Realmente, do ponto de vista de vocês, eu concordo. É uma grande vantagem. Não, a gente nem liga do ponto de vista da gente. Na verdade, há sempre essa preocupação se os nossos alunos vão ter esse bom desempenho, mas eu acho que a prova está meio aqui. Eles passaram por isso, sobreviveram, né? Cosmologia. Como é que vai ser essa conversa entre os alunos? Porque assim, tem a gente que estuda tecnologia aqui, mas tem gente que estuda tecnologia lá. Sim, tem orientadores daqui que orientam alunos de lá, e não sei se o contrário também acontece, mas essa coisa não vai mudar, né? Quer dizer, a gente só está mudando a forma de que nota, que prova escrita que vai ser usada. Agora, o resto dos processos, se você vai ter projeto aqui ou lá, não muda nada, né? Quer dizer, essa interação já existe e vai continuar existindo, não vai ter problema quanto a isso aí. Ele vai ter que escolher um programa. Provavelmente vai servir o orientador com quem ele quer trabalhar. Se o orientador está aqui, né? Apesar que nós temos casos de orientador nosso orientando lá, eu nunca entendi muito bem o porquê aí da diferença, mas isso não vai ser um problema, uma novidade, eu diria, né? Então a preocupação maior é essa, vocês estarem então de sobreaviso, o que espera por vocês, né? E se prepararem da melhor forma possível. E se a gente for notando aí, olha, o curso precisa incluir isso ou aquilo, a gente pode até discutir eu diria até os nossos próprios professores, vamos dar um olho aí nessas questões, mecânica, por exemplo, que é dado aqui, a gente tem que ficar atento, né? A gente também tem mecânica aqui. Até aí, o pessoal acha que nós saímos daqui, nossa formação foi na astronomia. Todas as matérias que a gente faz foi tudo que precisava, não foi, peguei optativa. Eu peguei termodinâmica de optativa, mas não tive mecânica e estatística e vocês têm. Então, assim, é plenamente possível fazer. Tem tudo, mesma grade que vocês têm, a física tem. Então, não muda. Ok. Se não tiver mais perguntas, vamos terminando, senão vai ficar o pessoal com fome. Vamos agradecer os nossos palestrantes. Obrigada. E obrigada pela presença aí. Fiquei contente de ter um grande público de todas as idades aí. Obrigada, agradecemos. Agradecemos. Obrigado.